mercado da bola abriu de vez para o São Paulo. E quando o São Paulo entra nesse modo reformulação com ambição, você já sabe. Aparece acerto encaminhado, aparece proposta chegando, aparece troca sendo desenhada e, principalmente, aparece aquele combo clássico que todo torcedor reconhece de longe: buscar peças pontuais sem estourar o caixa. E hoje o cenário é exatamente esse. Tem nome perto de fechar, tem zagueiro na mira, tem carência de criação no meio, tem pedido por atacante de lado e, para completar, tem o buraco da lateral direita que insiste em aparecer toda a temporada. Então já deixe o like, se inscreva no canal. Aqui você sabe, é sem enrolação. Você está no canal Geração SPFC. Nosso canal é formado por jornalistas que cobrem o futebol brasileiro diariamente. Danielzinho, a proposta pelo Gaston Ávila, a busca por um meia atacante, um ponta, um lateral direito, a possível saída do Luciano em um efeito dominó de trocas, o interesse do Botafogo no Ferrarese e a novela com o Vitória envolvendo o atacante Eric. Danielzinho, o reforço silencioso, que pode render mais do que parece, começando pelo que parece mais adiantado, o acerto com o Danielzinho. E aqui vale explicar por que esse tipo de contratação costuma dividir torcida. Não é um nome manchete, não é aquele jogador que chega e muda tudo sozinho. Mas em um elenco que vai jogar calendário cheio, esse perfil pode ser ouro. Jogador de custo mais controlado, com versatilidade, útil para compor elenco e, em alguns contextos, até virar solução. O São Paulo tem um desafio que é quase um paradoxo. Precisa elevar o nível, mas também precisa manter a sustentabilidade. Então, quando aparece um jogador como o Danielzinho, a diretoria costuma enxergar duas coisas: possibilidade de entrega imediata e potencial de valorização. Se encaixar, vira peça do elenco. Se estourar, vira ativo. Se não encaixar, sai sem ter virado uma bomba financeira. E a pergunta que fica é: Danielzinho chega para ser opção de rotação ou chega porque o São Paulo vai mexer pesado no meio e quer ter alternativas? A resposta está nas próximas movimentações. Proposta por Gaston Ávila, zagueiro de impacto e a leitura por trás disso. Agora sim, um nome que acende o alerta: o zagueiro Gaston Ávila. Quando o São Paulo mira um zagueiro com esse perfil, geralmente é por um desses motivos, ou pelos três ao mesmo tempo. Necessidade de elevar o nível de duelo físico e velocidade de recomposição, busca por um zagueiro que saiba sustentar linha alta e sair jogando planejamento de elenco já prevendo saídas ou desgaste de temporada. E aqui entra um ponto importante. O São Paulo não está só querendo contratar, ele está se posicionando. Zagueiro bom, hoje, custa caro, e a disputa no mercado é pesada. Então, proposta por Ávila sugere que o clube está disposto a investir onde dói menos e resolve mais. Mas isso pode estar conectado com outra história que corre por fora: possíveis saídas no setor defensivo, ou mesmo uma tentativa de criar margem para negociações maiores envolvendo troca de peças. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A busca por um meia atacante. O São Paulo quer alguém que decida por dentro. O São Paulo está no mercado por um meia atacante. E quando se fala em meia atacante hoje, não é só camisa 10 clássico. O clube procura um jogador que resolva três problemas ao mesmo tempo: alguém que receba entrelinhas e acelere a jogada, alguém que pise na área e chegue para finalizar, alguém que crie conexão entre volante e ataque, sem o time depender só de bola longa ou cruzamento. Se o São Paulo acerta esse nome, muda o patamar do time, porque o time passa a ter mais controle, mais última bola, mais assistência e mais ameaça central. E isso automaticamente melhora até o rendimento dos atacantes de lado, que passam a receber em vantagem. O problema? Meia atacante bom é caro. E aí entra o modelo São Paulo: empréstimo com opção, jogador em baixa querendo retomar carreira ou troca envolvendo atletas do elenco. E um dos nomes que pode parar no meio dessa engrenagem é o Luciano, um ponta de beirada, velocidade 1 contra 1 e profundidade. Outra busca clara é por um atacante que jogue pelos lados. E aqui é bem específico. Não é só mais um atacante.
O São Paulo quer um cara de beirada mesmo, de abrir o campo, atacar profundidade e gerar desequilíbrio no 1 contra 1. Esse perfil tem impacto direto no time, porque muda a geometria do jogo. Com ponta agudo, o rival recua a linha, o lateral adversário para de atacar com tanta liberdade, e o São Paulo passa a criar espaço por dentro. O que a diretoria sabe é simples: sem ponta de aceleração e sem meia de criatividade, o time fica previsível. E a previsibilidade mata desempenho em campeonatos longos. Então, a lógica é: meia atacante plus, ponta, time mais agressivo e menos dependente de lampejo. Lateral direito, o reforço que o torcedor pede todo ano. E aí vem a lateral direita. A posição que, com raras exceções, vira pauta obrigatória no Morumbi. Precisa de um lateral direito confiável. O São Paulo procura um jogador que seja no mínimo equilibrado, que não seja um buraco defensivo, mas que também consiga apoiar com qualidade. Hoje, no futebol brasileiro, lateral direito completo é uma das posições mais disputadas e mais inflacionadas. Por isso, a tendência é que o São Paulo tente um empréstimo de clube grande com jogador encostado, um nome de mercado sul-americano, mais barato e com margem de revenda, ou uma troca com clube da Série A que precise de uma peça que o São Paulo tenha. E quando você fala em troca, você puxa de novo o fio da história do Luciano. Luciano pode virar moeda forte em troca? O efeito dominó. Vamos deixar claro, isso aqui é especulação de mercado, aquele cenário que faz sentido quando você olha para o tabuleiro. O Luciano é um jogador com mercado interno, tem nome, tem história, tem números, e muita equipe do Brasil olha para o Luciano e pensa: se encaixar no nosso modelo, ele entrega. O São Paulo, por outro lado, pode olhar para o elenco e pensar: precisamos mexer na estrutura ofensiva e trazer características que hoje não temos. E aí nasce o tipo de negociação que o futebol brasileiro adora. Troca de peças com compensação financeira, ou troca com empréstimo, ou troca em que um clube assume salário e o outro entra com um atleta mais jovem. Quais são os cenários que podem envolver o Luciano? Luciano saindo para abrir espaço salarial e permitir a chegada de um meia atacante mais construtor. Luciano entrando como peça em negociação por ponta de lado daqueles que são caros à vista. Luciano sendo usado em troca com clube que tenha lateral direito ou meia na prateleira. Nada disso significa que está fechado, mas é o tipo de movimentação que costuma aparecer quando o clube quer rejuvenescimento e mudança de características no ataque. E tem mais: se o São Paulo trouxer um meia atacante de verdade e um ponta titular, automaticamente o espaço do Luciano muda, o papel muda, e o clube passa a considerar propostas com mais naturalidade. Botafogo de olho no Ferrarese. Por que esse rumor é plausível? Outra informação que circula: interesse do Botafogo no Ferrarese. E por que isso faz sentido? Porque o Botafogo tem se movimentado forte no mercado e costuma buscar zagueiros com intensidade, que aguentem jogo grande e que tenham capacidade de competir em alto nível. Do lado do São Paulo, o Ferrarese é um nome que gera debate. Útil, competitivo, mas também pode ser visto como um ativo negociável, dependendo do modelo financeiro e das chegadas na defesa. Se o São Paulo avança por um zagueiro como o Gaston Ávila, por exemplo, a matemática do elenco muda. E aí o clube pode ter dois caminhos: segurar e ganhar profundidade de elenco, ideal esportivamente, negociar e fazer caixa ou destravar outra contratação, ideal financeiramente. Se o Botafogo vier com proposta boa, e boa aqui significa valor, plus condições de pagamento, o São Paulo pode pelo menos sentar para ouvir. Negociação com o Vitória por Eric. Negócio direto, empréstimo ou troca. Agora, o Vitória e o atacante Eric. Esse é o tipo de negociação que costuma ter 3 modelos no Brasil: compra com parcelamento longo, empréstimo com opção, obrigação por metas, troca com jogadores indo para o Vitória, com o São Paulo ajudando em salários. E o que o São Paulo enxerga no Eric? Dependendo do perfil, ele pode ser opção para a profundidade de elenco e também um jogador de aceleração que ajude na rotação do ataque.
principalmente se o clube quer mais velocidade e mais jogo vertical. Só que aqui entra o detalhe. Se o São Paulo já está buscando um ponta titular, o Eric pode retornar como alternativa de elenco. O Vitória, normalmente, tenta convencer a diretoria do tricolor a permanência do Eric, seja com dinheiro, seja com atleta, seja com vitrine. Então não se surpreenda se essa negociação ficar em banho-maria, enquanto o São Paulo tenta encaixar uma troca que seja vantajosa para os dois lados. O desenho final. O que o São Paulo parece querer montar. Se você juntar todos os movimentos e rumores, dá para enxergar um desenho de elenco que o São Paulo tenta montar. Um zagueiro com nível de titularidade ou disputa real, caso Gaston Ávila avance. Um meia-atacante, que aumente criação e chegada na área 1, ponta de lado com velocidade e 1 contra 1. Um lateral direito confiável. 1 ou 2 peças de elenco com custo controlado, onde Danielzinho pode entrar. E para isso acontecer, o clube precisa de pelo. Menos uma dessas soluções. Vender um jogador para fazer caixa, negociar empréstimos inteligentes com opção de compra. Fazer trocas que diminuam folha e resolvam carências. Agora eu quero saber de você. Se fosse para escolher só uma prioridade nesse mercado, o que você traria primeiro no São Paulo? Um meia-atacante decisivo, um ponta de velocidade ou o lateral direito? Deixe aí nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações.